Uma pesquisa recente que eu fiz sobre o uso de fontes de informação, em que eu analisei, né, um grupo pró-Bolsonaro e um grupo contra Bolsonaro no Twitter, eu consegui ver, por exemplo, que em termos de fonte de informação só existe 1/3 de coincidência entre eles. Ou seja, 2/3 das fontes de informação que esses dois grupos usam são completamente diferentes, e esse 1/3 é 1/3 que coincide ali, e mesmo quando você pega os 2/3 que diferem, não só eles diferem nos sites, né, nos endereços que são citados, mas também no tipo de fonte. Então, os bolsonaristas se fiam muito mais, mas infinitamente mais, em fontes de informação alternativas, né, veículos alternativos aí de forma bem ampla, e de forma muito mais concentrada, então são poucos veículos que têm muita audiência, enquanto os contra Bolsonaro tendem a se fiar mais nos meios de comunicação tradicionais e numa parcela mais pulverizada aí de mídia alternativa. Então, acho que essa é uma questão bem importante, mas o que eu fico pensando é que eu acho que esse fenômeno de coisas irreconciliáveis que surge a partir das redes, e é sobre isso que eu queria ouvir um pouco a sua percepção, eu acho que isso é fruto de um duplo movimento, né? Um duplo movimento de inclusão que tem a ver, sim, com a inclusão de uma série de discursos de ódio, de discursos preconceituosos, etc., etc., que passam a conseguir ganhar a esfera pública no momento em que o jornalismo perde esse papel quase exclusivo de gatekeeper que tinha antes, né? Continua tendo um papel de gatekeeper, mas tem que dividir esse papel com uma série de outros atores. Mas também é fruto da inclusão de uma série de vozes que, às vezes, não tinham voz nos próprios veículos de comunicação. Né? Então, tem uma série de movimentos aí, inclusive antirracistas, inclusive feministas, inclusive em defesa de uma série de minorias legítimas na sociedade, que também ganha voz a partir desse ambiente. E aí me parece que a crítica a esse ambiente, quando a gente faz a crítica a esse ambiente a partir dessa ideia da inclusão dessas vozes, porque há sim vozes que são incluídas e que não são legítimas democraticamente, ela não pode, essa crítica não pode nos levar de volta para uma visão elitista. Né? Então, o que Tomás coloca também é muito caro para mim. Assim. A crítica não pode ser no sentido de antes nós tínhamos uma situação melhor porque tínhamos poucas pessoas produzindo informação e era muito mais controlado. Talvez até em termos de qualidade da informação fosse mesmo um pouco melhor, mas em termos de diversidade e pluralidade, certamente não. Então, eu queria te ouvir um pouco como é que você vê isso do lado do jornalismo, né? Como pensar esse novo papel desse jornalismo nesse cabo de guerra aí entre vozes legítimas que podem ser incluídas e vozes ilegítimas que conseguem ganhar esse espaço. Obviamente que a democratização da informação e você poder ter essas vozes que, de fato, antes não constavam nos veículos da mídia tradicional, é muito precioso, né? E foi muito necessário, porque você tinha uma arrogância natural dos jornalistas e dos veículos como gatekeepers. Eles selecionavam quem entrava e quem não entrava. Do ponto de vista, normalmente, de pessoas de classe média alta, brancos, homens. Às vezes, um pouco de mulher, mas basicamente. Então, a gente nunca pode desprezar esse avanço democrático de você ter essas vozes agora. Agora, como você estava dizendo, o lado, o downside é que você também tem todos os supremacistas, racistas, mentirosos, etc., do outro lado. Eu acho que essa abordagem que o ministro Barroso fala muito, pode ser importante, a gente começar a falar, eu não acho que vai ser suficiente, mas eu acho que é importante para você não acabar simplesmente censurando e reduzindo o espaço, né, nas redes sociais para esses grupos falarem, você abordar comportamentos, isso é uma coisa que resolve em parte, né? Você vai ter, por exemplo, restringir os comportamentos inautênticos, né? Que é você ter impulsionamentos, ou você ter que rotular. Isso, por exemplo, isso já ajuda um pouco a sanar algumas distorções. Eu sei quão factível é você ir atrás disso. Mas eu acho que isso que você falou, assim, a gente não pode simplesmente
voltar a ter aquela arrogância que a gente tinha antes, a gente, jornalismo tradicional, isso não tem volta, né? Você já teve, essa porteira tá aberta, foi democratizado. Agora a gente tem que achar uma maneira, que eu acho que passa por comportamentos inautênticos, mas não é suficiente, porque, por exemplo, racista pode não ter um robô por trás, mas de fazer isso sem você reverter a democratização. E aí, talvez, eu vou te falar que eu não sei muito bem, eu não tenho, assim, você talvez saiba melhor isso, tenha mais pesquisa, de que tipo de coisas estão pensando em relação a isso. Eu estou querendo que você fale um pouco, porque você falou em megafone, e eu lembrei da Vila Euclides, que, como não tinha nem microfone, nem megafone, o Lula falava e os 100 mil lá repetiam. Será que a gente não está pensando, está deixando de lado os 100 mil de um aspecto, né? Claro, a organização mudou, a precarização do trabalho, que vocês jornalistas foram talvez os primeiros vítimos dessa história, né? Mas tem, né? Tem 100 mil, tem 200 mil, tem 500 mil. Então, eu queria te perguntar o seguinte, para mim, nunca antes nesse país os jornalistas foram tão humilhados. Nunca vi um negócio desse. Não só pelo presidente de plantão, mas pelos seus ministros, pelas coisas que eles fazem. É uma humilhação completa. Por outro lado, eu não vejo do jornalista como cidadão, como trabalhador, o movimento de defesa da dignidade profissional, né? Teve alguma coisinha ali com a coisa da Alvorada, da Frente da Alvorada, mas é impressionante, eu acho uma síntese de um tamanho e que eu acho que tem a ver um pouco com o período recente que a gente está vivendo. Vou concluir colocando o seguinte: não tem como essa história toda das redes, dos gabinetes do ódio, não sei mais o que, vingar, se não tivesse tudo isso sido acompanhado de outros movimentos, como, por exemplo, Escola Sem Partido, como, por exemplo, você é PT, então não preciso discutir com você, que eu não conseguia conversar com quase ninguém, porque, não, você é PT, não adianta discutir com você. Não, isso está sendo construído há 5, 6 anos no Brasil, não é de agora, não é de hoje. Então, tem os focos do ódio construídos, né? E que eu pessoalmente tenho um sonho, eu gostaria de ver os e as jornalistas num movimento político, né? Se colocando contra esse tipo de humilhação da profissão e dos profissionais. Você me conta se tem alguma coisa. Eu acho algumas coisas. Eu acho que a posição do jornalista em relação a se mobilizar politicamente é complicada. O principal ataque contra a mídia hoje é que a mídia é partidarizada, ou tem um viés político, né? Assim que eles estão usando mais para desacreditar a mídia. Então, eu acho que, neste momento, isso, obviamente, não inclui uma mobilização por condições básicas de trabalho, ou seja, você não ser chamado de... Você não ter uma pessoa falando que vai dar um na sua boca, você não ter apoiadores dizendo que vão bater em você, não ter um humorista jogando banana. Isso eu acho que a retirada do jornalismo da Alvorada foi parte de uma mobilização dos jornalistas, né? Foi uma pressão que foi vindo, né? Porque antes você tinha uma reticência muito grande dos donos dos veículos de comunicação de falar assim, pô, a gente não pode abrir mão de cobrir e de estar lá para ouvir o que diz o presidente da República, né? Que é fato. Mas acho que o negócio foi piorando e com essa organização dos jornalistas ficou mais outra coisa. Eu não sei se você reparou, tem muito menos mulher hoje em dia cobrindo o Planalto. Por quê? Porque é tóxico. Você teve, por exemplo, uma repórter que ela pediu para parar de cobrir porque ela ouvia um absurdo atrás do outro. E ela falou, eu não consigo mais. Ela foi tomar remédio, se medicar, né? Eu acho que as redações antes estavam achando que tudo isso era assim,
ah, isso aí é só xingamento online, ou ah, isso aí é porque ele é meio grosso. E foram vendo que, na verdade, não, é muito mais grave que isso, né? Eu acho que eles estão muito mais abertos para entender isso e assim, eu digo para mim pessoalmente, por exemplo, da primeira vez o jornal falou, olha, se você não se sentir confortável, o bolsonarismo precede o presidente Bolsonaro, o bolsonarismo como estado de espírito, né? E aí você pode enxergar como uma coisa do inimigo comum, né? No sentido populista, né? Que na França provavelmente vai ser com seus muçulmanos, os imigrantes, né? Nos Estados Unidos podem ser, agora são os socialistas, né, mas já foram os hispânicos, e no Brasil são os comunistas ou os petistas, né? Isso virou um negócio de bode expiatório para tudo. Eu concordo com você que isso é anterior ao governo Bolsonaro, né? Você teve o governo Bolsonaro também porque isso foi se formando, né? Essa e também concordo que, obviamente, assim, nos governos anteriores, você sempre teve hostilidade em relação à imprensa. Isso não é uma novidade. Eu lembro a história do, sem entrar no mérito, né, do Larry Rotter, que o Lula queria caçar o visto dele, acabou não caçando. Tudo bem, o cara fez um negócio, mas assim, caçar o visto, era um ato assim. Eu lembro muito do Marco Aurélio, que era uma ótima fonte, que ele fazia piada assim, ah, você trabalha no Pravda da oposição. Então, mas era uma coisa muito mais contra os veículos, né? Não era uma coisa de intimidação pessoal, era uma coisa assim, olha, a linha dos veículos onde vocês trabalham, e hoje em dia você tem ameaças físicas e pessoais. Então, eu concordo, assim, não tem menor comparação com nada que precedeu a gente. E eu acho que os jornalistas eles estão se mobilizando de certa forma, conseguindo alguns avanços, né? Por exemplo, mulheres que dizem eu não quero mais cobrir o Planalto, que já é sintomático do nível que o negócio está, mas a gente está numa situação delicada, em que a gente tem que resistir. Tem um texto interessante que sai no New York Times, que tanto no governo Trump como no governo Bolsonaro, hoje a imprensa, porque é tão atacada e porque está cumprindo uma função ali importante, ela é vista como vocês são amigos nossos, olha, legal o seu trabalho. E na realidade a gente não pode ser a oposição. A gente não pode ser oposição e nem o apoio, né? É um papel muito difícil esse, você continuar sendo crítico, independente, mas você não se tornar oposição. Então, mobilizações da classe, acho que é importante, mas tem uma linha perigosa aí, da gente não acabar se tornando jornalistas da oposição, entendeu? Você conversou recentemente com o Thiago Rondon, que ele me contou, não foi? Então, eu queria que você contasse um pouco para a Sim, gente, só sim. para saber do que se trata. O Thiago Rondon foi contratado pelo Barroso para pensar na questão eleições e mídias sociais. E ele elaborou um projeto a respeito disso e a Patrícia conhece. Essa é uma primeira pergunta, se não for muito longo, você contar um pouco para a gente e a tua impressão. E a segunda é a seguinte, o que nós estamos vivendo de mais grave, me parece, é a generalização de uma esfera pública oculta. O WhatsApp, nos países do Sul, cumpriu essa função de maneira absolutamente perfeita, ou seja, a campanha é massiva, chega a muita gente, mas não é propriamente pública. É pública no sentido de que atinge muita gente, mas não é pública justamente porque não tem uma esfera em que cada um pode entrar, por mais limitada que seja essa entrada, no caso da grande imprensa, etc., mas a grande imprensa, mal ou bem, ela não era um local de bolhas, mesmo que fosse um local de tomada de posições. Pois bem, na democracia contemporânea, isso é um problema seríssimo. O Zeynep Tufekci, da Universidade de Notre Dame, tem falado sobre isso e outros, etc. Na pré-campanha democrata, a candidata, ai meu Deus, a Betty, a candidata democrata, Elizabeth Warren. Elizabeth Warren,
ela propunha a divisão, tinha outdoor na rua Break Up Facebook. Você deve ter entrevistado muita gente e deve ter uma opinião sobre isso, porque se a nossa esfera pública, verdadeiramente pública, for depender da boa vontade dos proprietários privados, dos meios que a gente tem para se comunicar uns com os outros, bom, nós estamos entrando num mundo aí complicadíssimo. Então, como é que você sente, e aí chegou esse ponto, a Elizabeth Warren propondo quebra de mídias sociais, break up Facebook. Tem gente assim, não adianta você quebrar, porque daqui 5 anos eles vão ser grandes novamente. Como é que é esse debate? Nos Estados Unidos, você tem esses dois extremos de discussão, né? De um lado, pessoas vendo, olha, a única solução para a gente lidar com esse problema de desinformação de forma geral é antitrust, né? É quebrar essas empresas. Você teve uma audiência no Senado recentemente não, acho que foi em julho, sobre isso. Acabou de sair um relatório do Congresso, né, sobre isso, aconselhando a você usar o Sherman Antitrust Act para isso. E aí você tem essa discussão agora mais entre os democratas. E por outro lado, você tem a discussão da seção 230, né? Os republicanos ameaçando rever. E tem uma visão de que talvez a gente não tenha que abolir a seção 230, mas tenha que fazer com que as pessoas, com que as plataformas mereçam a seção 230. De que sentido? Vocês têm que abrir os algoritmos. O que é que vai dentro do algoritmo? Não vem com essa história de que é segredo industrial. Você tem que me explicar qual é o seu critério ao derrubar conteúdo. Por que que isso aqui é linguagem de ódio e isso aqui não é? Por que que esse tweet do Trump você derruba e esse não? Isso aí tem que ser totalmente... você tem que prestar contas disso, né? Você tem que explicar exatamente, demonstrar como você reduziu o alcance de tal coisa, né? Como isso foi feito. Porque hoje, basicamente, é isso, né? Você tem uma imunidade a qualquer tipo de responsabilização por conteúdo de terceiros, só que você é um mercado de ideias privado, regulado por regras privadas, e que não tem nenhuma responsabilidade, né? Ao mesmo tempo, assim, seria muito grave, qual seria o efeito imediato de você rever a seção 230? Eles vão começar a derrubar qualquer conteúdo que eles acham que pode gerar um processo, né? É que nem, assim, olha, efeitos perversos dessas coisas. Nos Estados Unidos, um assunto totalmente diferente, mas faz uns anos que eu fiz uma matéria sobre opioides, né? Sobre o problema dos opioides, principalmente ali no cinturão da ferrugem. E uma das coisas é que é o abuso desses medicamentos analgésicos opioides. Por que no Brasil isso foi muito menos do que nos Estados Unidos? Porque nos Estados Unidos, as pessoas tinham dor nas costas, normalmente você usa um anti-inflamatório bom e você resolve isso. Ou o Otávio, coitado, que teve uma cirurgia, né? Você vai usar um anti-inflamatório. Só que nos Estados Unidos, para processar os médicos, porque tinha alguns efeitos colaterais dos anti-inflamatórios, então eles passaram a receitar direto esses opioides. E isso virou uma crise. Então, assim, a gente, ao tentar coibir um problema, né? Então, ok, vamos responsabilizar. Se você simplesmente responsabilizar por tudo, eles vão fazer uma censura prévia e começar a derrubar tudo quanto é coisa. E aí você... Então, essa visão seria um meio termo, né? De você, tudo bem, então a gente não vai banir a seção 230, a gente mantém uma certa imunidade, desde que vocês façam isso, né? Principalmente abrir API para pesquisadores, abrir o algoritmo, prestar contas de como é que você diminui o alcance, por que isso aqui é linguagem de ódio, isso aqui não é. Algumas coisas... Agora, eu não sou advogada, eu não teria instrumentos para avaliar um efeito de você quebrar essas indústrias, essas empresas, né? Me parece que isso nunca dá muito certo, mas, de novo, aí eu estou totalmente em território desconhecido, e vários advogados aqui têm muito mais instrumento. Eu acho que talvez uma coisa menos radical desse para resolver. Mas eu só acho que é bom a gente sempre enfatizar. Você tem um lobby muito grande para dizer que qualquer regulamentação vai acabar com a liberdade de expressão. Isso virou uma coisa, né? Eu acho que é importante a gente tirar esse mito. Eu acho que é insustentável ficar sem regulamentação como tem hoje.
exatamente aí sobre as suas decisões no livro, né? Você escolheu começar o livro contando um episódio com o seu filho, né? Um pouco, acho que, a meu ver, isso mostra o impacto da máquina do ódio na vida das pessoas, né? Mais do que na vida dos jornalistas, mais das pessoas, né? E, e eu queria entender um pouco esse seu processo decisório ali, do quanto que foi, quanto que o livro te ajudou a viver esse período duro de ataques, de insultos. Você foi uma pessoa que desvendou uma parte de uma indústria da desinformação e foi atacada com mais desinformação, com insultos, algo pesado, como você já citou aqui na conversa com a Clara, mostrando o quanto que isso é tóxico, o quanto que isso impacta a vida. E eu queria entender um pouquinho assim, o quanto você mudou, o quanto que enfim, e o mesmo livro que você já estava escrevendo, quando o período mais grave aconteceu, quanto isso te ajudou a lidar com todos esses ataques muito fortes, né? E a segunda pergunta seria sobre a relação com a fonte. Um pouco, fico pensando muito, desde que houve aquele depoimento na CPI das fake news, assim, foi uma pessoa que te passou informações relevantes, depois houve toda aquela, né, todo aquele horror que a gente nem, né, precisa entrar em detalhes, mas eu queria te perguntar se você mudou sua relação com as fontes, você criou vacinas, critérios, o que modificou, o que esse episódio modificou no seu trabalho com as fontes, que é um trabalho, né, que os jornalistas faz parte da vida dos jornalistas, né, a relação com a fonte. E muita gente está bem mais paranoica com fonte, né? Não só, e também com fonte do governo, porque assim, é um modus operandi de expor as pessoas, né? Então, o que mudou, nesse caso dessa fonte, quando eu fiz a matéria, obviamente que eu me liguei que o cara era meio... Mas tudo que eu botei na matéria era só o que eu tinha corroborado em documentos, né? Então, só o que tinha foto mostrando, a mensagem, entendeu? Só isso e não nenhuma coisa que só vinha dali. E sempre gravar, vai fazer ata notarial da troca de mensagem, tudo isso totalmente... É isso, e que é bom até, na verdade. Acho que é um negócio, essa paranoia contribui, né, para a transparência do nosso trabalho. Assim, essa última matéria que eu fiz, teve parte da denúncia era um candidato a deputado que ele recebeu ofertas de disparo, de esse negócio de raspar o nome das pessoas, e ele ligou e gravou, ele me passou a gravação. E aí, para a transparência, que a gente faz? A gente botou a gravação na matéria, né? Depois, obviamente, que eu vou lá e ligo para as empresas, eu vou confirmar, checar todas as informações. Mas eu acho que a consequência em relação a uma rasteira dessa de uma fonte é ficar mais paranoico e documentar cada vez mais. É a única coisa que a gente pode fazer e tudo bem, acho bom, assim, acho bom para tudo. Em relação aos ataques, na realidade, quando aconteceu tudo em fevereiro, eu não falava, né? Eu não dava entrevista, eu não falava em público, porque eu acho, no geral, a melhor coisa para fazer nesses casos é não bater palma para maluco dançar. Quanto mais você responder, quanto mais, né, você só alimenta esse negócio. Então, o que eu fiz? Eu mostrei lá as provas, botei e falei, olha, eu não vou na entrevista, eu não vou falar esse assunto. Só que aí só surgiu uma narrativa que era que uma parte das pessoas que estavam instando os outros a fazer memes, e xingando, etc., começaram a dizer assim, esse pessoal aí não tem senso de humor, a gente está fazendo piada. Desculpa, eu esqueci de responder um negócio para o Caco, depois eu volto. Era isso, eu sabia que eu tinha esquecido um negócio. Fazendo piada, não sei o quê. Então, eu fui militando com aquilo, né?
que eu falei, bom, eu vou escrever um texto, foi um texto que eu escrevi para a Folha, assim, que era explicando o que eram os memes, o que eram as mensagens de gente falando, entendeu? De estupro, etc. As pessoas entenderem que isso não é uma piada. Então, acho que, na verdade, um exame maior interno foi esse momento, foi decidir escrever ou não o texto, né? Falei com pessoas, assim, no meu entorno, o que eu fazia, o que eu não fazia, e no momento em que eu fazia, foi revisitar todas essas mensagens e você meio que relembrar aquilo, né? E o negócio da mensagem do meu filho, é engraçado que hoje em dia aquele vídeo, perto do que veio depois, tá aqui, entendeu? E já foi um esforço ali para explicar para uma criança, né? Imagine o resto. Mas acho que é isso. O exercício maior foi assim, foi a decisão. Escreva ou não escreva esse texto. E na medida em que eu escrevi o texto, aí aquilo ficou meio... Então, foi no mesmo momento que eu estava pensando, eu vou pôr isso no livro? Isso tenho que colocar, né? Porque esse tipo de ataque contra jornalista não é aleatório, né? Isso faz parte do kit, né? Do pacote. Então, foi meio por aí. E eu vou responder a pergunta do Caco. Eu sabia que eu tinha esquecido alguma coisa. Eu falei com o Thiago Rondon. Eu acho o Barroso, no TSE, a gente tem um posicionamento muito diferente do TSE agora do que tinha antes, né? Você, em 2018, as pessoas do TSE não sabiam nem qual era a diferença de impulsionamento, que é você comprar das plataformas, né? Maneiras de aumentar o alcance, por exemplo, no Facebook, e disparo em massa. Era assim, o jeito que eles lidaram com o problema de desinformação foi totalmente, assim, não estavam à altura do problema. Hoje, você tem, pelo menos dentro do TSE, você tem o Barroso nomeou uma, que é a chefe de gabinete, eu acho, que é a Aline, para coordenar a desinformação, que contratou o Thiago Rondon, que é um cara que entende disso, para fazer várias coisas. Por exemplo, canais de denúncia, né? Você incentivar as pessoas, se você está recebendo disparo em massa, denuncia. Você tem vários aplicativos que você também vai mandar checagem de informação, checagem de notícia falsa. As pessoas, você vai ter uma ligação maior com os tribunais regionais eleitorais e mesmo sessões eleitorais para conseguir tentar, assim, uma das coisas mais perigosas é quando você tem uma notícia falsa no dia da eleição, que pode ter um estrago irrecuperável, né? Olha, essas urnas estão fraudadas, não vão votar, ou dá o endereço errado, isso acontece. Então, eu acho assim, não sei se vai funcionar, eu acho que alguma coisa vai melhorar, e o simples fato de eles estarem fazendo alguma coisa e estarem fazendo iniciativas é muito bom. Me incomoda um pouco o que eu percebo, uma hipervalorização da tecnologia, né? E eu acho que em detrimento, talvez, é uma desvalorização da análise política, né? Eu, por exemplo, em relação, não dá tempo para entrar nesse ponto, mas eu tenho assim vários fatores que eu listo em relação à eleição, à última reeleição para presidente no Brasil, a mesma coisa nos Estados Unidos, que eu acho extremamente mais relevante. Para mim, eles são muito mais determinantes do que qualquer estratégia nas redes sociais, no WhatsApp, né, que são questões políticas, né, que, de fato, na minha opinião, é o que fizeram o Bolsonaro ganhar, o que fizeram o Trump ganhar. Então, eu acho que... E aí a gente acaba até, de uma certa forma, eu vejo muito nos debates, assim, que esquecendo que problemas já existiam, né? Então, parece assim, que não são problemas novos, né? Nós estamos num momento de muita complexidade no mundo, e tem muitos fatores que estão interferindo, e eu acho que a tecnologia é um deles. Mas me incomoda, e que foi o que me incomodou, principalmente no filme, que eu também fiz um artigo na minha coluna sobre o dilema das redes. Infelizmente, eu não pude estar sábado passado aqui, mas é esse protagonismo exagerado da tecnologia. E eu acho que, assim, um pouco para te ouvir, assim, eu acho que o debate ele é mais amplo, né? Eu acho que eu gostaria até que, se o
Otávio, um dia organizasse aqui, a gente conversar, discutir sobre o capitalismo ou a economia de dados, porque tem muita coisa acontecendo que não tem a visibilidade das plataformas, das grandes plataformas tecnológicas, e que estão tendo uma influência enorme. Por exemplo, as figuras dos data brokers, né? Eles têm um papel muito importante. Os maiores data brokers americanos, eles têm valor de mercado acima de 1 bi. Eles são grandes empresas. E eles não se falam sobre eles, né? Esses sim compram e vendem dados, é a função deles. E eles têm uma interferência que muito pouco se fala, aliás, quase não se fala, né? Eu acho sobre o desdobramento e toda a parte de regulamentação, é tudo muito complexo. Por exemplo, uma das discussões que está tendo agora, essa semana nos Estados Unidos, é sobre o desmembramento, por exemplo, como se chama, do Google Chrome. A discussão que está tendo agora é se, através do fato de ele ter o maior sistema, se ele não estaria, por exemplo, aproveitando disso, tendo privilégios para, inclusive, atrair mais anunciantes, né? Então, tem toda uma discussão. Então, me incomoda assim, o protagonismo exagerado da tecnologia, né? Aí eu acho que a gente deixa de lado questões fundamentais para serem debatidas, e eu acho que e aí a gente supervaloriza e fala muito, discute muito sobre as grandes plataformas tecnológicas, quando é isso que eu quero dizer, tem muita coisa acontecendo, inclusive transformações, influências de grandes empresas tradicionais. Eu me lembro que há 5 anos atrás eu assisti uma palestra de um big boss americano do Mastercard aqui em São Paulo, e ele abria a palestra dizendo: nós não somos mais uma empresa financeira, nós somos uma empresa de dados. Eles têm uma estrutura de dados que eles fazem a mesma lógica, eles também vendem hipersegmentação. É o mesmo modelo, ou muito parecido, por exemplo, no Facebook. E ninguém fala sobre isso, né? Então, eu acho que tem muita coisa acontecendo que faz parte de uma discussão maior, o que é esse capitalismo, a economia de dados, né? Eu acho que essa é uma discussão. Essa coisa dos brokers de dados são gigantescos, e eles que estão vendendo para agência de publicidade. É um negócio, isso que você falou, e a gente escreve muito pouco sobre isso, né? Em fevereiro, antes de explodir aí a pandemia, eu estava com uma viagem marcada para a China, para ficar 3 semanas por ali fazendo matéria sobre inteligência artificial, dados sobre 5G, etc. Então, eu acabei fazendo várias entrevistas. E, de fato, é um negócio que a gente está arranhando só a superfície. A gente está muito focado exatamente só nas plataformas, e aí que vem esse endeusamento da tecnologia. A gente pode até falar, tem uma frase maravilhosa que eu sempre cito e botei no livro do Chico Brito Cruz, que é: o Steve Bannon é o foro de São Paulo da esquerda. Essa coisa de achar que o Steve Bannon e a Cambridge Analytica estão por trás de tudo, né? Primeiro que a gente tem que contextualizar que muito do que a Cambridge Analytica vendia não funcionava, era um marketing desgraçado que eles faziam, que conseguiam ler e prever o comportamento. Então, também tem um certo endeusamento da tecnologia, de pensar que as pessoas são absolutamente manipuláveis, que isso é quase mágico, né? E por isso a esquerda perdeu a eleição. A esquerda teve muito esse apoio, essa muleta, né, de dizer que, olha, foi uma manipulação. Eu acho que teve um papel, mas era um conjunto de coisas, principalmente uma reação contra uma situação de um partido que estava muito tempo no poder. Teve todo e nos Estados Unidos também, você, de alguma maneira, teve uma parcela da população que não se sentia contemplada pelas políticas democratas, né? E aquela cena, o momento da Hillary chamando o pessoal de deplorables, é muito emblemático, né? Porque era essa galera aí que tinha saído perdendo a história dos órfãos da globalização, que a gente já conhece. Então, concordo com você que tem essa coisa meio de achar que tem poderes absolutamente, né? Então, assim, a gente tem que estar alerta, isso não deve acontecer, né? A gente, pelo menos, tem que estar consciente de que existe uma tentativa de manipulação, mas eu acho que você não pode dar ou acreditar poderes extraordinários a tecnologias, que é o que você estava falando.
Em relação ao Google, por exemplo, é muito engraçada essa história do Google Chrome, porque se a gente lembrar, a Microsoft chegou a ser processada por causa do Internet Explorer, que matou o Netscape. E aí também, olha, esses caras estão fazendo uma venda casada, estão enfiando ali o Internet Explorer como o navegador, etc. E agora você tem o Google com o Android, que é o sistema operacional na maioria dos telefones, dos celulares, e também então, tem esta discussão também de quebrar esse tipo de coisa. Uma das coisas que era interessante nessa história da China era, por exemplo, o papel do Uber, o Uber deles que eu esqueci, Didi, que chama isso, ou do WeChat, que é o WhatsApp deles, só que é muito maior, né? Você faz pagamentos, que você obter os dados das pessoas, que são dados referentes ao mundo offline e online, que isso é muito mais poderoso, né? Com essas coisas de entrega, de Uber, você não só você mapeia o comportamento das pessoas online, como no mundo real. E esse é um novo, então essas empresas estão ganhando muito dinheiro vendendo dado das pessoas para os data brokers, que por sua vez vendem para políticos, para não sei o quê, né? Então, assim, eu concordo com você que a gente tem um foco exagerado nas plataformas, sem ver que isso se tornou moeda de troca de tudo. O teu livro e tudo que você tem mostrado é um processo que no Brasil é muito concentrado em 2018, nos Estados Unidos em 2016, é um processo que vem na última década, mas é verdade que de lá para cá também a sociedade tem tentado se organizar de algum modo, tem tentado resistir de alguma forma. As próprias plataformas, que ainda pode não ser no grau suficiente, mas tentam, de alguma forma, colocar parâmetros que não haviam antes. O WhatsApp tenta também cercear um pouco aquela liberdade toda que havia, que foi absolutamente perniciosa. Tem o caso que o Ricardo Abramovay colocou aqui, do TSE, tentando se colocar também, tentando se precaver. E, sobretudo, me parece que é importante isso, é que os demagogos, não é? Esses populistas todos que foram eleitos nesse processo, eles não estão entregando o que prometeram. Não é? Bem ou mal, há uma decepção muito grande com eles. Não é? Eles são ineficientes, são ineficazes, simples assim. Não é? A eleição americana, a gente não sabe exatamente qual vai ser o resultado da eleição, mas me parece, com os olhos de hoje, que a gente vamos ter muita encrenca ainda pela frente, evidentemente, o Trump tende a judicializar o resultado, mas não vai ser o passeio que parecia ser. No Brasil, com todos os problemas que nós temos, um governo terrível, também a ineficiência, a incapacidade de seguir adiante tem trazido muito desgaste. Mesmo esse salto de popularidade que nós tivemos agora nos últimos tempos, nós sabemos que ele é insustentável. Ele é insustentável do ponto de vista fiscal, do ponto de vista político também, ele é insustentável. Quer dizer, acreditar que o Centrão possa salvar o Bolsonaro é não conhecer a índole do escorpião, não é? Então, eu queria aqui te fazer uma... Lá no ISPER a gente está pensando em fazer um laboratório da observação da conjuntura política mundial, quer dizer, está acontecendo agora, né? Quais são a conjuntura, assim, no ato, né? E eu queria também sugerir e saber o que você pensa disso tudo que eu te falei, mas também acho que seria legal uma pauta, sem querer te pautar, que olhasse para essas reações, para esse movimento, para essa coisa de que a sociedade não para e que, de alguma forma, ela reage, ela tenta reagir. A gente passou de um momento em 2016, onde as pessoas não tinham ideia que isso acontecia, em 2018, em que eu falava um disparo, robô, e as pessoas falavam é tudo orgânico, não existe, para um momento de que as plataformas se veem forçadas a fazer alguma coisa, o TSE se vê forçado, as pessoas meio que enxergam um pouco mais esse tipo de manipulação. E a eleição americana, eu absolutamente não me arrisco a fazer nenhuma previsão, inclusive em 2016, que eu estava lá,
eu e a torcida do Corinthians tínhamos certeza que ia dar Hillary. Mas dessa vez, a se pautar, se a gente olhar os estados, tem vários que ele está com uma desvantagem importante, né, que realmente é importante para a eleição, eu acho que mostra a limitação desse tipo de populismo digital. Porque quando você está numa questão de vida ou morte, você vê de forma muito patente uma péssima administração de uma crise sanitária, né, um número de recorde, meio que aquele joguinho de você ficar usando rede social para talvez funcione menos, né, nesse tipo de situação. Eu não sei, pode vai ver na eleição, não sei se a eleição é uma das explicações, mas eu acho que mostra uma certa fadiga das pessoas com esse tipo de retórica inflamada o tempo todo. Em relação a, por exemplo, organizações da sociedade, acho que uma coisa super auspiciosa são todos os partidos, inclusive o Jobbik de extrema-direita, se unindo na Hungria para fazer uma frente contra o Fidesz. Isso que eu gostaria de ver, na verdade, vocês cientistas políticos, a gente tem um pêndulo que está voltando, essa coisa está em baixa agora, os populismos, a gente vai começar a ver uma virada, começando com a eleição americana. Eu acho que a gente pode, conforme o resultado lá, poderia ter uma visão, de fato, um pouco mais otimista, de que você tem agora uma volta do pêndulo, né? Tá balançando para o outro lado. E também um pouco do que a Dora falou, de a gente não achar que as pessoas são 100% instrumentalizadas, né? Acho que talvez que as pessoas estão ganhando um pouco de consciência e reagindo, se organizando contra esse tipo de política. Eu venho do mundo do trabalho, do mundo da saúde, né? Então, uma coisa que assim acompanho, acho que desde que eu me formei, o jornalismo, né? Sempre tive algumas demandas e muitos amigos no jornalismo. E como a Clara falou antes, uma das primeiras profissões que se precarizou e que já começou a haver, inclusive, distúrbios, principalmente de ordem psíquica, já na década de 80, apareceram com mais frequência. E tinha um sindicato em São Paulo, né, dos jornalistas, que era bastante forte, né, bastante atuante, né. E assim, quando a gente discute todas essas questões das grandes, né, da grande ciência dos dados e toda essa discussão de inteligência artificial, tudo isso fica de um tamanho enorme, né? E acho que a discussão muitas vezes é pautada por aí. Mas eu fiquei aqui perguntando o seguinte: isso não é novo, né? Mas a própria influência de que houve da mudança progressiva nas relações de trabalho, onde cada vez mais as pessoas ficaram individualizadas, e acredito que parte do ataque que você sofreu, você deve ter recebido solidariedade de alguns colegas, mas a maioria estava cada um por si e tentando livrar a cara dele, né? Acho que, infelizmente, nas relações de trabalho foram se esgarçando, e a relação mesmo entre quem é empregador e quem é empregado numa profissão que é fundamental em termos de sociedade, em termos de cidadania, de democracia, acabou ficando mais cada um no seu cantinho. Então, assim, não é. Eu acho que essas coisas todas que estão acontecendo também teriam algo a ver com as relações de trabalho, né? Onde eu estou sozinho e tenho que tocar o meu barco. Eu queria saber o que você acha disso. Eu acho que uma coisa e que já vinha desde antes, mas que talvez tenha se exacerbado nos Estados Unidos, certamente, e aqui no Brasil, é a fragilização dos sindicatos, né? Que, de fato, te dá uma massa crítica, né? Do jeito que está, inclusive para jornalistas, você vai perguntar, atualmente, o Sindicato de Jornalistas teve um papel muito importante nas negociações que houve sobre corte de salários, né? Que, por causa teve corte de salários, etc. Então, eles foram muito importantes. Mas a realidade é que você, de fato, tem as pessoas muito menos coesas, né? Você não tem uma frente para fazer uma barganha como você tinha antigamente, e isso certamente pesa no momento em que você está tentando manipular o pessoal, né? Eu acho que isso facilita, né? Você fragmentar. Nos Estados Unidos, o que eles fizeram com os sindicatos ultimamente é absolutamente grotesco. E acho que no Brasil também, não sei o que acabou passando ou não de MP que o Bolsonaro queria baixar, eu não acompanho esses assuntos muito bem, mas assim,
eu concordo com você. Eu acho que essa precarização tem um papel muito importante para eles conseguirem manipular melhor, né? A gente tem uma coesão menor. O Zé Celso perguntou uma coisa que eu acho que me passou, porque eu achei que a Patrícia fosse ver e tal, que é o seguinte: a gente não falou se a imprensa teve ou não um papel na eleição do Bolsonaro. Que é assim, diz o Zé Celso: Patrícia, já que entramos nessa discussão, gostaria de saber sua opinião sobre o papel da grande mídia na eleição do Bolsonaro. Atualmente parece que somente as redes ou o WhatsApp foram responsáveis. Essa é uma crítica, uma pergunta que eu recebo sempre vinda da esquerda, de que, de fato, né, você faz falando sobre o papel da imprensa e não reconhecer. Eu, pessoalmente, no livro, eu não abordo isso, principalmente, assim, existe hoje uma percepção de que a cobertura muito pouco crítica, né, de parte da imprensa, grande parte da imprensa em relação à Lava Jato e toda a narrativa em torno das pedaladas fiscais, obviamente, tiveram um papel super importante, além do que a Clara estava dizendo também, desse estabelecimento aí de virar um expiatório, de ficar contra o PT. Não abordei isso porque eu não tive uma experiência de primeira mão, eu não cobri a Lava Jato, eu não quis falar sobre o que eu não tinha conhecimento suficiente, né? Mas eu acho que essa é uma crítica muito necessária. A gente não pode deixar a imprensa só nessa posição de vítima das grandes plataformas e das redes e da desinformação, e tem que reconhecer aí o papel em que contribuiu para a ascensão de um candidato de extrema-direita. Uma coisa que me provoca essa discussão, o Pata, é que eu vejo o lado positivo na intolerância. Eu acho que nós estamos a intolerância que nós estamos assistindo tem um lado positivo, intolerância globalmente falando, hein? Tem um lado positivo, porque, a rigor, há um passapanismo global, uma certa normalização da barbárie, do absurdo, né? E, na semana passada, o Pablo Hortelado falou aqui que a crise é por excesso de centro. E nesse sentido, eu concordo com ele que, no fundo, em alguns momentos da história, a gente precisa de alguma radicalidade, né? E manifestar essa radicalidade. Eu acho que nós estamos vivendo um momento importante em relação a isso, né? Mas aí tem uma fronteira muito tênue, muito complicada, que é o risco de ingressar no ódio, na cultura do ódio. O seu livro, A Máquina do Ódio, expressa exatamente isso que eu estou falando. Quer dizer, eu fico motivado a refletir sobre a importância da intolerância, no sentido de vamos parar com esse negócio de passar pano em barbárie, né? E, ao mesmo tempo, não tem nada a ver alimentar essa cultura do ódio. Um bom exemplo de radicalização e de intolerância para o bem são as manifestações contra a violência policial e o racismo nos Estados Unidos. Isso é uma radicalização, intolerância necessária, né? Não dá para ficar passando pano. Então, eu acho que tem seu lugar, eu só acho que, no meio dessa radicalização, a gente tem que tomar cuidado para não deslegitimar parte das pessoas que a gente tem que trazer para perto, né? Ao dar o nome, vamos dizer, o fascismo, a toda a discussão, né, de chamar de fascista. Então, mas eu acho que você está certo, tem um lugar importante para uma radicalização e para uma intolerância.